gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso pós-técnico em enfermagem, em urgência e emergência. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira, tá? Especialista em estratégia de saúde da família e estou aqui, né, ajudando vocês nesse pós-técnico, aprendendo também com vocês, tá? Ok? Então vamos lá dar continuidade ao nosso curso e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tópico. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O tema da nossa aula é cuidado de enfermagem na assistência de emergências clínicas, né? Essas emergências que são mais comuns, mais rotineiras. Vamos lá. O primeiro que nós vamos falar é sobre a emergência que acontece muito, que é a asma, né? E hoje nós vivemos aí, né, ainda num período ainda de pandemia, que ainda não acabou, é muito comum, né, as pessoas estarem aí desenvolvendo asma, ou já tem asma, ou fica com um processo, né, de tratamento ainda por conta de todas as sequelas, né, que desenvolve por conta da doença. Então, o que é a asma? Né? Vamos entender o que é a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica que causa a hiperreatividade brônquea e obstrução reversível das vias aéreas, caracterizada por exacerbação de dispneia, né? Dispneia, falta, né? A gente não consegue respirar. Tosse, opressão torácica e sibilos. Vamos lá. Quando se fala de obstrução reversível, significa que em um determinado momento a pessoa vai estar em crise, mas depois, de acordo com todos os procedimentos que vão ser realizados, a pessoa consegue ficar estável, né? A gente consegue estabilizar o paciente. É uma doença crônica, né? A pessoa vai estar ali, vai viver com isso por muito tempo, não tem cura, né? A pessoa vai conviver com aquilo. Tem pessoas que têm na infância, depois lá na fase adulta desenvolve, ou quando começa a ter ali um processo inflamatório, uma pneumonia, aparece de novo. Então, é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. O diagnóstico, nos casos leves, o exame físico pode estar praticamente, né, normal, à exceção dos sibilos respiratórios, que são frequentes. Como nós vamos descobrir, né, ou diagnosticar que a pessoa tem asma, nós não vamos diagnosticar nada, tá? Lembrando que só quem pode dar diagnóstico são os médicos. Mas nós vamos fazer aqueles exames, né? Os exames básicos, né? Os exames comuns, que é da nossa competência. Então, ali na hora da ausculta pulmonar, nós podemos ali observar, né, identificar os sibilos. Nos casos graves, o paciente pode apresentar agitação, fala entrecortada, uso de musculatura acessória, né? Ela vai usar aqui, o abdômen dela fica bem forçado ali, puxando muito a respiração, né? Ela vai estar dispneica, então vai estar com dificuldade para respirar. E a retração e silêncio pulmonar à escuta. Então, são vários fatores que você consegue identificar na hora de verificar os sinais vitais, né? Você verifica os sinais vitais na hora de observar, pulso, batimento cardíaco, isso tudo interfere. Diagnóstico clínico, a gasometria arterial indicada se a saturação, né? Se a saturação do paciente for menor que 93%. Ou sinais de insuficiência respiratória. Então, se a saturação dele der menor que 93, então é indicado fazer uma gasometria. O raio-x de tórax, né, deve ser solicitado quando o quadro clínico sugerir processo infeccioso, tá? Insuficiência cardíaca ou pneumotórax. Então, lembrando que esses exames eles vão ser solicitados, tá? Pelo médico. O médico que ele vai pedir ou identificar a necessidade de solicitar esses exames. O hemograma costuma ser normal na crise de asma, a menos que seja desencadeada por uma pneumonia, como eu falei lá no início, tá? O uso de corticoide pode elevar a contagem de leucócitos, tá? Lembrando que corticoide
tá? É uma medicação que nós usamos aí em casos não é muito bom estar fazendo uso do corticoide, tá? Claro que, se necessário, se faz, tá? Hoje, né, para asma se usa esse broncodilatadores, que é o salbutamol, aerosol, e aí lá na frente a gente vai dar uma olhadinha nisso. O tratamento é oxigênio, né? Manter a saturação ali maior que 92, tá? Manter ali o padrão de 92. O oxigênio, quantos litros? É de acordo com a solicitação do médico, tá? De acordo com o que vier na prescrição ali do paciente. Os antibióticos são indicados, tá? Não, que são indicados também pelo médico, não são indicados de rotina, ok? Mas se por um acaso tiver uma infecção, também por solicitação de um médico. Avaliar individualmente, né, o paciente ali, se ele tiver com febre, tosse produtiva e dor, tá? Pleurítica, que é mais ou menos esse nome também, bem complicado de falar, após realização de raio-x do tórax, né? Então, tudo ou qualquer pedido de exames tem que ser solicitado pelo médico e também qualquer medicação também tem que ser prescrita pelo médico. Lembrando lá atrás que nós só podemos fazer qualquer tipo de medicação no paciente sem, tá? A prescrição do médico em caso de urgência e emergência, tá? Que é o que nós estamos fazendo agora. Mas depois que tudo se passa, nós temos que saber o que foi ministrado no paciente, o que foi administrado, né? Para que a gente possa ir lá atrás dessas receitas para a gente também poder se resguardar, né? Poder ter as provas de que foi solicitado pelo médico, porque caso aconteça alguma coisa com o paciente, nós temos como ter, né, as nossas provas do que fizemos e por que fizemos. Vamos lá, passar para o próximo. Vamos falar aí do AVC ou AVE. Hoje tem literaturas que ainda falam AVC, outras falam AVE, então ainda que não era para estar mais, ainda estamos nessa fase de transição, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, tá? Lembra-se que a diferença deles é bem clara, tá? Então, o AVC isquêmico é o bloqueio, tá? O bloqueio do fluxo sanguíneo por um coágulo. Então, ali, né, fica um coágulozinho que impede de ter o fluxo. O AVC hemorrágico é quando extravasa, tá? Então, tem uma ruptura ali do vaso sanguíneo, tá? E causa uma hemorragia intracraniana, né? No Brasil, os problemas circulatórios são os principais causadores de morte, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, que é o AVE ou AVC. A urgência clínica, tá? É bastante comum no meio da atuação do médico, do enfermeiro e um distúrbio do sistema, tá? Vamos lá entender. Antigamente, né, lá atrás, quando você falava assim, a pessoa sofreu um AVC, você logo identificava o quê? Uma pessoa idosa, né, com mais de 60 anos, muito cansada, com problemas, né, com problemas ali, pressão arterial, diabetes, com um monte de comorbidade, né, junto. Só que hoje não é mais, tá? Hoje, infelizmente, existe muitas pessoas jovens que estão sofrendo aí de AVE, tá? Motivos: estresse, né? Trabalho demais, a gente não dorme direito, né? A gente não consegue descansar. Então, isso tudo vai comprometendo o nosso sistema. Então, a urgência clínica é uma urgência clínica bastante comum no meio da atuação dos médicos, dos enfermeiros, é um distúrbio do sistema cardiovascular, tá? Causando a oclusão parcial ou total dos vasos que suprem o cérebro. Então, lembrando que qualquer problema que se tem ali, tá? No nosso cérebro, pode comprometer todo o nosso sistema, né? Porque é daqui que saem todas as informações, né? Para que a gente possa ter uma vida normal.
Vamos lá falar. O isquêmico acontece o seguinte, é um evento mais comum, algo em torno ali de 85%, né, nos casos, e consiste na perda do fluxo causado por coágulo ou embolia, que se fixa, na parede do vaso e tem uma obstrução da passagem de sangue. Então, entendam, o isquêmico é o quê? Uma obstrução. O AVC hemorrágico é uma hemorragia, o extravasamento, né? Então, tem-se ali uma ruptura do vaso e ocorre ali uma hemorragia. É bem facinho de entender, tá, gente? O AVE hemorrágico é um pouco menos frequente. Com aproximadamente ali 15% dos eventos, trata-se sendo, né, o rompimento da parede do vaso circulatório, gerando sangramento na região cerebral. É bem fácil de se identificar. Isquêmico, obstrução. Hemorrágico, já se fala ali, rompeu, né, o vaso ali extravasou e ali causou um sangramento na região. Nós estamos falando cerebral. Vamos entender ali quais são os sinais e sintomas. Como é que eu posso identificar esse meu paciente? Como é que eu posso olhar para esse meu paciente e identificar sinais de que ele pode estar tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico ou AVE? Paralisia. A pessoa vai ficando dormente, tá? Ou tendo formigamento, né? A pessoa fala, meu braço tá formigando, como se tivesse um monte de formiguinha, assim, andando. Geralmente os pacientes, eles não conseguem identificar ou falar os termos técnicos. Então, eles vão falar de acordo com o entendimento deles, tá? Começa a se ter formigamento, né? Em uma parte do corpo. Face, braços, pernas, normalmente em um lado do corpo, tá? Então, é só de um lado do corpo. Não é no corpo todo, ok? De um lado do corpo. Se for no corpo todo, aí já é outra patologia ou já está em outro estágio. Vamos lá entender. Os sintomas também podem ser alteração na visão, turva, a visão vai estar turva, duplicada ou perda da visão. Tá? A pessoa pode dizer, eu não estou conseguindo enxergar, tá vendo tudo, tá tudo nublado, ou eu tô conseguindo ver dois técnicos na minha frente. Então, a pessoa sempre vai, tá, colocar as coisas para vocês de acordo com a visão delas, da forma que elas conseguem se comunicar. Isso é importante, tá? Lembre-se, nunca nós vamos falar com o paciente, tá, com termos técnicos. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, mas o paciente é leigo naquilo que eu estou falando naquele momento. Então, eu tenho que me fazer entender, certo? Dificuldade para entender a fala de outras pessoas. Então, ele não vai compreender aquilo que você está falando, tá? Dor de cabeça, dependendo do local afetado. Comprometimento na coordenação motora. Então, assim, você pode pedir, né, se o paciente tiver ainda essa possibilidade, para ele deambular. Ele vai deambular, vai andar ali. Aí você começa a perceber que ele está puxando para um lado ou que ele não consegue literalmente andar. Então, isso aí você já consegue observar. É um sinal, tá? É possível constatar quando a pessoa é vítima de um AVE. Para isso, né, utiliza-se a escala de Cincinnati, tá? Refere-se à avaliação do diagnóstico para detectar a presença de um AVE. Dessa forma, solicitamos a vítima para responder 3 comandos. Vamos lá, importantíssimos, tá? Peça para a vítima sorrir e mostrar os dentes. Dona Maria, a senhora pode sorrir para mim, mas eu quero um sorriso bem largo, que a senhora mostre os seus dentes, tá? Ou então, se ela sorrir, se ela for tímida, ela vai sorrir, né? Bem acanhado. Então, nesse momento, a gente tem que induzir ao paciente a fazer do jeito em que é solicitado, ok? Peça para a vítima sorrir e mostrar os dentes e verifique a simetria do rosto.
do rosto, tá? Então, na hora que ele sorrir, você vai ver que a boca dele pode estar entortando para um lado ou para o outro. Então, você já começa a identificar ali. Esses são os sinais. 2. Solicite-se que levante os 2 braços ao mesmo tempo e que permaneça assim por 10 segundos. Verifique se há fraqueza muscular, ocasionando braços desalinhados. Então, claro, se eu tô perdendo a força de um lado, eu não vou conseguir manter, né, muito tempo a minha mãozinha alinhada ou o meu braço alinhado. É óbvio, né? Então, também você vai ter que identificar isso. Um sinal. 3. Diga para repetir frase como: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se pra gente já é complicado, imagine para uma pessoa que está tendo um AVE, né? Verifique se ocorre dificuldade na fala. Então, você vai pedir para a pessoa repetir, certo? Para ver se ela consegue ter o quê? Concordância ali na hora que ela está falando. O 4, nós vamos identificar, tá? No final de tudo, tá? São 3. No final de tudo, nós vamos identificar se tem todos aqueles sinais. Claro que os outros fatores lá, que eu falei anteriormente, são importantíssimos, tá? Mas esse é a escala que nós identificamos, tá? No caso de serem positivas as respostas dos 3 comandos, tá? Muito provavelmente a pessoa sofreu um AVE a partir deste momento. O que nós vamos fazer a partir desse momento? Avalie seus sinais vitais da vítima, coloca-se em repouso, protege-se parte do corpo que estão debilitadas, tá? Encaminhe-se rapidamente ao hospital. Lembrando que urgência e emergência nós vamos fazer, né, atendimentos pré-hospitalar e hospitalar. Então, você pode estar, a pessoa pode ter um AVE dentro da unidade hospitalar, dentro das unidades básicas, e para isso, você vai ter que encaminhar ela para uma unidade de alta complexidade. Porque numa unidade básica, nós não vamos ter muita coisa para ser feita, né? E se tiver dentro de uma unidade hospitalar, ainda bem, que ali já se resolve tudo muito mais rápido, né? E ali você até ganha tempo. Se for na rua, vai ter que esperar, chamar o SAMU, né? Tudo direitinho. E se por um acaso você, que estiver ali, né, sem estar no trabalho, ou se está passando, ou mesmo você é um técnico de enfermagem, identificar, o primeiro momento é você chamar o SAMU e identificar, né, e falar já como você já tem a ciência, e você falar, o paciente está assim, 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 já passar tudo ali. No trabalho é básico, né? É encaminhar o paciente para um hospital de alta complexidade para que ele receba os serviços, né, que é solicitado. O que fazer fora do ambiente hospitalar? Manter as vias aéreas livres, chamar por socorro médico e manter a vítima em repouso, tá? É manter a vítima mais confortável possível, tentando falar com ela o tempo todo para que ela se mantenha consciente, se possível. Muito comum, tá, gente? E na maioria das vezes acontece o quê? Em crianças, tá? Hipotermia e hipertermia, né? Com hipotermia baixo, hipertermia quando está ali, ó, muito quente, muito frio. Vamos lá, né? A temperatura comum do corpo fica ali entre 35 ou menos, é hipotermia. Entre 35 e 37 está normal, tá? Hoje existe muita dúvida, tá? Principalmente entre as mães, né? Que às vezes elas chegam com as crianças, minha filha tá com febre, tá com muita febre. Aí você vai verificar a temperatura, tá 37, 37,5, né? Até você falar pra mãe, olha mãe, isso não é febre, é temperatura normal e tudo. E aí a mãe já fica meio que receiosa, tá? Lembrando que febre é a partir de 37,8, né? Na escala. Então aí já fica febre. Uma febre alta é 39,6 a 31 graus. E uma hipertermia, que aí a criança vai estar muito quente, né? É 41 graus ou mais, aí já torna-se uma hipertermia. Uma
hipertermia, tá? Lembrando, hiper para cima, hipor para baixo, tá? É importante a gente ter, né, esse parâmetro aí, até mesmo pra gente orientar as mães, né? Porque elas chegam muito nervosas, e aí se vocês estiverem trabalhando ali na urgência e emergência, ou até mesmo trabalhando no SAMU, né? Se vocês receberem um chamado da mãe muito apavorada por conta de uma criança que está com febre, você já consegue até acalmar essa mãe, dando todas essas informações. Vamos falar agora sobre a hipertermia, que é a elevação da temperatura corporal acima dos níveis normais, tá? Por falha da termorregulação. Então, nosso corpo, ele é importantíssimo, né? Assim, todo o sistema, né? Ele tem muita importância, eles ficam interligados, tá? Lembrando que tudo aquilo que o nosso corpo faz, reage, é para ajudar. Então, quando você tem uma infecção, o seu corpo, ele o que faz? Ele tenta elevar a temperatura para que aonde esteja aquela infecção não seja um lugar bom para aquela infecção. Então, ele tá dando sinal, opa, eu não tô bem. Então, vamos lá tomar uma atitude, o corpo reage, né? Vamos aumentar essa temperatura para que isso não se prolifere ainda mais, para que esse corpo não adoeça. Então, nosso corpo é inteligentíssimo. Nossa máquina, né? Muito inteligente. Isso pode ocorrer por exposição ao sol também, tá? Insolação, realização de atividade física, exaustão térmica ou exposição em ambientes aquecidos e de internação, né? Vamos lá. Também é importante a gente entender a hora que vai verificar, tá? Se a pessoa chegou na unidade, né? No sol quente danado, você vai verificar a temperatura dela, vai dar alterada, né? Então, vocês também têm que saber, né, os parâmetros. É igual verificar a pressão arterial, tá, gente? Lembrando que toda vez que o paciente chegar na unidade básica de saúde para verificar os sinais, ou até mesmo nas unidades hospitalares, você tem que fazer a pergunta: o senhor veio andando? O senhor veio de bicicleta, né, que aqui em Boa Vista é comum, ou o senhor veio de carro, né? O senhor está agitado? O senhor está preocupado? Isso tudo pode interferir, tá? Nos resultados dos sinais vitais. É importante isso. A temperatura corporal normal, em média, é de 36,5, tá? Normal. É o que é para estar, tá? É o que o nosso corpo deve se manter. Mas, existe exceções. Mas no caso da hipertermia, a temperatura ultrapassa ali os 40 graus Celsius, né? O que pode ocasionar, né, o desequilíbrio metabólico e comprometer o funcionamento do corpo. Então, principalmente criança, tá, gente? Criança não pode deixar ficar com febrão, tá? Lembrando que hoje a gente resfria a criança, vai colocando, né, compressa, vai colocando, né, toalhinha, se for em casa, vai colocando toalhinha molhada ali na criança, até resfriar bem a criança, verificar a temperatura, ver se baixou bem a temperatura, pra gente poder dar a medicação, tá? Porque o antitérmico, ele sobe a temperatura, depois ele baixa. Se você medir com uma criança com hipertermia, bem capaz dessa criança convulsionar, tá? Então, por isso que a gente precisa resfriar essa criança primeiro. Sinais e sintomas: respiração profunda, tá? Seguidas de respirações superficiais, pulso rápido e forte, seguido de pulso rápido e fraco. Então, você vai verificar ali o pulso, você vai sentir bem rápido e logo depois você pode sentir ele bem filiforme, bem fraquinho ali, né? Pele seca e quente, às vezes avermelhadas e pupilas dilatadas, né? Então, quando você identifica uma criança que está muito aconchegadinha ali no colo da sua mãe, com as bochechinhas bem vermelhas, e você consegue olhar ali que ele está assim, parece que está bem assustado, as pupilas bem dilatadas, pode verificar que essa criança ali pode estar com uma febrona, né? Por sinal. Então, a gente já sabe que criança, a gente não brinca com febre, tá? Tem que logo tentar resfriar essa criança, baixar a temperatura para que ela não possa convulsionar. O que nós vamos fazer? Os procedimentos. Conduza a vítima ao abrigo da luz solar, em um ambiente fresco e arejado, tá? Remova as roupas do paciente e realize compressas frias nas articulações, tá? Compressas frias, tá, gente? Não gelada, ok?
são frias, água fria. Você vai colocando nas articulações aqui, tá? Debaixo do pescoço, vai colocando atrás da perninha, nos pés, tá? Na barriguinha. Aí você vai resfriando e vai mudando o lugar em que você vai. Esquentou o paninho, você coloca outro. Esquentou o pano, você coloca outro. É assim que é feita as compressas, ok? Inicie o processo de hidratação de maneira leve. Não dê nada para a vítima ingerir se ela estiver inconsciente. Transporte ao ambiente hospitalar. Gente, lembrando, pelo amor de Deus, tá? Não medique o paciente se você não tiver certeza, exceto em casos de extrema necessidade, tá? Para que o paciente não possa vir a óbito. Se você não tiver certeza que ele não tem alergia àquela medicação que você está realizando naquele momento, tá? Se o paciente estiver sozinho, estiver inconsciente, você tem que medicar ele num ambiente em que você possa contornar a situação. Ou se a pessoa, ele pode estar acompanhado, você tiver a história dele, né? Sabe me dizer se ele tem alergia de pirona, que é o remédio que nós mais usamos, né? Para baixar a febre, ou paracetamol, ou você tem que descobrir de alguma forma. Então, você vai investigar, certo? Mas, tá? Não dê nada para a vítima ingerir se ela estiver inconsciente, tá? Importantíssimo lembrar disso aí. A hipotermia é a diminuição acentuada da temperatura corporal em seres humanos abaixo de 35, né? 35 graus. A hipotermia pode ser classificada em 3 tipos: aguda, subaguda e crônica. E vamos entender lá a diferença dessas hipotermias. Aguda, brusca, que é, né, a queda ali, né, da temperatura corporal em segundos, minutos, por intensa exposição ao frio. Queda em um lago gelado, né? E exposição à neve. Então, se você cair aqui em Roraima, é muito difícil acontecer, né? Mas, em outros lugares, né? A pessoa pode cair dentro de um lago de gelo ou se expor à neve. E aí, vai baixar bem a temperatura e a pessoa pode ter uma hipotermia aguda, tá? A subaguda ocorre em horas, tá? Gradualmente, né? Essa temperatura, ela vai baixando por permanecer em locais frios por longos períodos. Pessoas, né, perdidas em mata fechada, tá? Lembrando que na mata é muito úmido, né? E quando vai, né, diminuindo ali, caindo à noite, vai esfriando muito, muito, muito. E aí, se essa pessoa não tiver como se aquecer, né, se não tiver bem vestida e tudo, ela não tem como, né, se esquentar. E aí ela pode ter uma hipotermia, mas gradualmente, com o passar do tempo, né? Até mesmo porque ela vai se movimentar, vai estar se movimentando, mas na hora de dormir ela vai ficar quietinha. E isso aí pode gerar ali uma hipotermia subaguda. A crônica é produto de enfermidades, choque circulatório e enfermidades típicas do tempo frio. Vamos lá para o próximo. Os procedimentos que nós vamos realizar com esse paciente, com essa vítima, né? Retire a vítima do contato com o frio, tá? Troque as vestes se estiverem molhadas, tá? Aqueça a vítima com cobertores em locais, tá? Se tiver dentro da ambulância, sempre tem um cobertor térmico, né? Que a gente consegue ali, né? Logo aquecer essa vítima, né? Para que ela volte à temperatura normal. Mas, se for em outro lugar, a gente vai tentar aquecer o paciente com o que tiver ali ao alcance, tá? Faça uso de bebidas quentes de maneira leve, preferencialmente chá, pois algumas pessoas podem ter resistência aos componentes de leite, tá? Tem muita gente que fala, vamos tomar um leitinho quente, né? Porque tá frio. Mas tem muita gente que tem ali intolerância à lactose, e aí isso aí pode agravar ainda mais, já vai gerar outro problema, né? E aí a gente não quer, a gente quer estabilizar o paciente, então de preferência você vai dar um chazinho bem quente. Procedimentos que você não pode fazer. Não faça o uso de bebidas alcoólicas, produzem a sensação de aquecimento, mas contribui para a perda do calor.
Então, não adianta você tentar tomar aí uma bebida quente, né? Um uísque, um conhaque. Ah, vamos esquentar. Uma cachaça, né? Que não vai adiantar, tá? Ela tem a sensação, ele vai entrando ali quentinho, mas você vai ter uma perca ali de calor, né? Uma perda de calor em pouco tempo também. Quando a gente fala de convulsão, né? Muitas pessoas têm medo, né, de não conseguirem, né, participar ali desse procedimento, ou até mesmo ficam com receio. Mas nós temos que entender que é muito comum hoje, tá? Ainda agora nós estávamos falando de febre, né? Uma crise de convulsão pode acontecer uma criança com uma febre muito alta. Então, como é que nós vamos conseguir identificar uma convulsão e o que é a convulsão? Vamos entender. Consiste em espasmos violentos, involuntários e incontrolados, tá? Em geral, ocorre por atividades elétricas anormais no cérebro. São diversas as causas de convulsão, mas nem sempre é possível determinar a origem delas. Vamos lá conseguir entender ali de uma forma em que vocês consigam ligar uma coisa com a outra. Tá? Eu vou usar aqui uma máquina, né? Quando você começa a mandar informação para um celular, para o computador, você manda uma informação de cada, certo? Quando você recebe essa carga anormal, é como se o seu cérebro estivesse recebendo várias informações ao mesmo tempo, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e o teu corpo ele não consegue ter o controle sobre aquilo. Então, é por isso que ele consegue ter espasmos, né, espasmos involuntários, rápidos e aí até mesmo, né, violentos ali. Então, nós temos procedimentos a serem realizados para esse paciente, para você se proteger, né, e proteger o paciente também. Porque antigamente se tinha muitas coisas quando se falava de convulsão, né? Vamos entender as fases da convulsão. A áurea refere-se à sensação inicial que sinaliza ali o início da convulsão. Então, existem pessoas que começam a ter um tremor nos olhos, né? Começam a revirar ali o olhinho, né? Quem já convive com pessoas que têm convulsão já sabe ali os gatilhos, né? Tem crianças que a mãe já consegue identificar, que são convulsões bem sem, às vezes, as pessoas que não convivem com a criança nem percebem, mas a mãe que já sabe, né? São bem sensíveis ali, bem clássicas, assim, bem pouquinhas, mas que a mãe consegue identificar. Quem não tem muito contato com a criança não identifica, mas a mãe muitas das vezes já pode chegar com você, olha, minha filha teve ali umas 2 crises de convulsão, mas aí você pode dizer, mas eu não vi nada. Não, mas não teve. Quando a mãe fala, é porque ela já conhece a criança, então ela já sabe do histórico da criança, né? A tônica consiste na contração generalizada muscular. Então, a pessoa fica ali, né, com os tônus todos duros, rígidos, que é a convulsão tônica. A outra é a clônica, trata-se dos sucessivos espasmos durante a convulsão. A terminal ou pós-convulsiva, a fase final, que é o relaxamento e a confusão mental. Então, geralmente, quando a pessoa volta de uma convulsão, ela volta meio sem saber o que aconteceu, né? O que aconteceu? O que houve? Muitas das vezes, é bem na adolescência que a gente consegue identificar, né? Isso aí, se é problema neurológico, se a criança tem epilepsia, aí vai ter crises convulsivas, então a criança às vezes nem lembra o que aconteceu, ou tá bem, de repente começa a cair, se debater. Então, quando voltar, ela não vai conseguir lembrar o que aconteceu, tá? Então, o que é uma confusão mental, né? Porque é muita informação ali para a cabeça, né, da pessoa. A convulsão clônica, quando ocorre as contrações generalizadas de braços, pernas e causa a confusão. O que acontece? O que pode causar isso? Abstinência de drogas, o uso de entorpecentes, infecção no cérebro, hipoglicemia, desidratação e hipertermia, febre, né? Os procedimentos
que são essenciais para que o paciente não se machuque, tá? Afaste os curiosos, muitas pessoas querem ver, né? Querem estar ali em cima para saber o que está acontecendo. Lembre-se que fizemos um juramento que nós temos que preservar a intimidade do nosso paciente. Então, o máximo que eu puder, né, fazer para preservar a privacidade do meu paciente, eu vou fazer. Afaste os curiosos, dando espaço à vítima, proteja de queda e trauma, tá? Proteja a cabeça da pessoa com a mão ali, né? Se a pessoa cair na rua, né? Ou no hospital, tem como você proteger. Mas se for na rua, você tem que proteger ali a cabecinha da pessoa para que ela não se machuque, né? Com a mão. Você vai colocar a mãozinha aqui embaixo, para que ela pode ficar se batendo assim, né? Com os movimentos involuntários, e aí ela não fique machucando a cabeça. Lateralize a pessoa, vai botar ela lateralizada, tá? A cabeça para que a saliva escorra, tá? Ninguém coloca mais a mão na boca do paciente, ai, puxa a língua do paciente, isso não se faz, tá bom? Porque até mesmo se a pessoa apertar a sua mão, você perde a mão, porque a pessoa tá ali com contrações involuntárias e muito forte, tá? E até mesmo a pessoa pode se machucar, né? Morder a língua se você puxar e tudo. Então, lateralize a cabeça para que a saliva escorra, evitando a aspiração, né? Porque se a pessoa ficar assim, com o peito para cima, né? Falando para que vocês entendam, ela pode broncoaspirar. Então, é melhor você colocar ela lateralizada para que aquela babinha, né? A saliva ali escorra, o paciente ele começa a salivar bastante, então ali lateralizado vai escorrer para que ela não broncoaspire. Retire os objetos de perto da vítima que ofereçam risco e lesão. Afrouxe as roupas, se possível limpe o excesso de saliva, observe sinais e sintomas, diminua a luz, né? O barulho. Na fase pós-convulsão, dê o suporte psicológico e deixe a vítima descansar. Vamos lá falar nesse suporte psicológico. Muitas das vezes, tá? Inicialmente, lá na adolescência, a criança ou adolescente descobre que tem epilepsia. Ele vai ter uma crise convulsiva, geralmente é na escola. Então, quando, né, se for dar esse suporte para essa criança, você tem que ter uma psicologia boa ali, né? Nós não somos psicólogos, mas nós estudamos ali um pouquinho da psicologia. O máximo que você tem que ter é empatia, né? Então, tem que ter. Você tem que ter empatia ali em relação ao que aconteceu. Tentar explicar para o paciente o que aconteceu, né? Explicar que é bom que ele busque ajuda e informar, né, para os acompanhantes o que houve. Informar, tá? Sempre falar tudo o que aconteceu para o paciente. É direito dele saber o que aconteceu. A convulsão é cercada de mitos e culturas populares, que resultam em vários procedimentos inadequados no atendimento à vítima. Vamos lá, nesse caso, não coloque o dedo na boca da vítima, tá? Não é para colocar a mão na boca da vítima. Não introduza objetos na boca da vítima. Não tente segurar a língua. Não dê banho. Compressa com álcool. Não realize movimentos diferentes à contração, né? Tem pessoas que a pessoa tá tendo uma contração, estica a perna, segura o braço, deixa a pessoa. Ela tá tendo uma contração. Quanto mais você tentar segurar, pior, porque o movimento dela não vai parar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger para que ela não se machuque, tá? Algumas vezes, infelizmente, o paciente vai se machucar. Não tem jeito, mas quanto menos ele se machucar, melhor. Então, o nosso papel é ajudar para que ele não se machuque, ok? Então, todos esses mitos aí, né, antigamente, né, se falavam que a pessoa que está tendo uma convulsão estava sendo possuída, né, lá atrás, ou estava recebendo um espírito, ou eram muitas coisas, né? Então, se faziam várias coisas que não se faz mais hoje, graças a Deus, né? A nossa ciência avançou e hoje nós temos outras técnicas que ajudam o paciente e ajuda nos nossos procedimentos. Vamos falar sobre as crises de epilepsia, né? Como eu falei anteriormente ali, a crise de epilepsia. O que ocorre?
né? A crise de epilepsia caracteriza por a intensificação ou ocorrência súbitas de sintomas, como espasmos, ou convulsão, ou sinais motores sensíveis, psicoquímicos ou vegetativos, como consequência de descargas neural. Tá? Vamos entender aqui, né, o processo da epilepsia. As causas podem advir de febre, trauma crânioencefálico, que é um TCE, meningite, encefalite, alteração específica ou infecção geral ou específica do sistema nervoso central, de distúrbio no período pré-natal, hipoxemia neonatal e alteração metabólica ou hidroeletrolítica. Vamos entender. Tudo é consequência de outra coisa, tá, gente? O nosso corpo é para ele ser perfeito, né? Nós fomos criados para ser perfeito. Mas tudo tem uma consequência, né? Se acontece alguma coisa durante a gravidez, ou uma malformação, ou a criança não recebe oxigênio suficiente na hora do parto, ou, infelizmente, é algo ali, né, já genético. Tem vários fatores que aqui nós vamos trabalhar superficialmente, tá? As crises podem ser classificadas em crise parcial e crise generalizada, tá? Lembrando que nós estamos tratando só dos procedimentos, do que nós temos que fazer ali com o paciente na hora da urgência e emergência. As crises podem ser classificadas em crise tônica, clônica e generalizadas. Vamos entender. Vocês estão vendo ali a crise tônica, né? O paciente está bem esticadinho, né, na primeira imagem. E a crise generalizada é quando ele se debate mais, ok? A crise parcial simples é a manifestação em apenas uma parte do corpo, né? O acometimento de um dos hemisféricos cerebrais. A manutenção de consciência, vamos lá. Exemplo, crise parcial motora. Então, é parcial, certo? Só de um lado do hemisférico. A crise parcial complexa inicia-se como uma crise parcial simples e ocorre desorientação do tempo, espaço, perda de noção da realidade, consciência, e acontece o acometimento dos dois hemisféricos, tá? Então, a pessoa, né, ela fica ali sem saber quem é, aonde está, que dia é hoje, que horas são, como é o nome, de onde veio. Então, ela fica desorientada no tempo e no espaço. A crise tônica, clônica generalizada, a ocorrência mais comum em emergência, tá? É caracterizada por descargas neurais com duração ali aproximadamente de 30 segundos. Não dura muito tempo, tá, gente? Mas esse período gera muito dano para esse paciente. E também, depois dessas crises, o paciente fica muito dolorido, porque causa muita contração muscular. É como se o paciente tivesse feito várias horas de exercício, ele vai ficar muito exausto, muito cansado, e é por isso que depois dessas crises se toma-se ali um relaxante muscular, né? O médico passa um relaxante muscular, ou até mesmo um ansiolítico para que essa pessoa relaxe, durma bastante, para que ela recupere, né? Porque é um desgaste muito grande, né? Os status da epileptiúrgico ou epilético. Vamos lá falar o epilético, que é bem melhor do que essa outra palavra, que é muito complicado de falar. Caracteriza-se ali pela longa duração, né, permanente, permanecendo ali o período, né, por cerca de 5 ou mais, ou recorrente, com diversas crises, uma seguida da outra, tá? Diversas crises, assim, praticamente sem intervalo. Então, acaba uma convulsão, acaba uma crise epilética, inicia outra. Acaba uma crise, inicia outra. Acaba uma, inicia a outra. Então, isso aí é muito sofrido para o paciente, tá? Lembrando aqui, tá, que esses intervalos ali, eles podem acontecer ali e podem ser diferentes de paciente para paciente. Não é uma regra, cada corpo é um corpo e responde de maneira diferente, ok? Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!